tarde, amigos do Canal 10, começando mais um programa Jornada Esportiva. Hoje, quarta-feira, dia 19 de fevereiro, contando com um convidado especial, que já é da casa, nosso amigo Jesus Moretti, faz presente. Jesus, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa novamente. E vamos falar muito de esporte, né? Boa tarde, Valdinei, boa tarde, Léo. É um prazer sempre estar com vocês aqui nessa casa, né? Para falar de futebol, e toda vez que eu for convidado, você pode ter certeza quando talvez algumas coisas que não dá, mas a gente está sempre pronto a colaborar com vocês e um bom programa para nós todos. Com certeza. Como sempre, vamos falar muito sobre esporte, futebol principalmente. E para começar, todas as matérias que a gente for citar, a gente vai trocar uma ideia com Jesus. Jesus vai dar sua opinião para a gente poder ficar a par de tudo que está acontecendo no esporte. Para iniciar o timão, falar do Corinthians. Corinthians que inicia nessa semana, agora nesse meio de semana, a operação classificação e faz projeção de olho no rival. O Corinthians não pode mais perder tempo e pontos no Campeonato Paulista. E todos no clube já sabem disso. Tanto que a partir desta quarta-feira, em São José do Rio Preto, contra o Oeste, no Teixeirão, começa a operação classificação. E a ordem é ganhar 9 pontos em 3 jogos. Essa é a projeção que a comissão técnica e a diretoria fizeram para as próximas 3 rodadas. Além do adversário desta quarta, um dos piores do estadual, com 5 pontos, o Timão terá pela frente Rio Claro no sábado e o Comercial no próximo domingo, dia 26, ambos no Pacaembu. O recado já foi dado aos jogadores depois do empate contra o Palmeiras, considerado positivo pela atuação, apesar do 6º jogo sem vitória. A diferença para o segundo do grupo B, o Ituano, aumentou para 7 pontos. Já o líder Botafogo tem 8 na frente do Corinthians. Restam 7 rodadas para o fim da primeira fase e a cúpula entende que o momento é difícil, mas crê que o futuro do time no Paulistão deve ser decidido nos próximos 8 dias. Mano Menezes acredita ter achado a melhor formação, com Bruno Henrique e Jadson no meio de campo, e apostará nela para a classificação. É péssimo não ter concorrência com candidatos direto. Isso pode apresentar outro tipo de coisa, mas nosso rendimento até agora não permite esse tipo de questionamento, afirmou o treinador, sem querer se estender no outro tipo de coisa que citou. Agora, curiosamente, a classificação da equipe para a segunda fase depende do dedo de um rival. A projeção alvinegra passa exatamente pela tabela do Palmeiras, que enfrentará Ituano e Botafogo nas 2 rodadas. Como o Palmeiras enfrenta o Ituano, que é o vice-líder do B, com 15 pontos, 7 a mais que o Corinthians. Se perder no Pacaembu e o time bater o Oeste em São José do Rio Preto, a diferença cai para 4. É um jogo chave. O próximo depois do Botafogo, o Botafogo de Ribeirão Preto, perdeu por 3-1 para o Rio Claro na noite desta terça. Lidera o grupo com 16 pontos após abrir a 9ª rodada. No dia 1º de março pega o Penapolense, hoje líder do grupo A, o do São Paulo. Portanto, o Corinthians tem aí a sua nova operação classificação. Apesar de estar em último lugar, ainda tem muitas chances de classificação. Jesus Moretti, Corinthians está mal, mas ainda tem tempo ainda de recuperação, né? Tem, lógico, a gente é um time grande, né? Eu acho que já fez 2 empates, mas recuperou um pouco, né? Eu acho que hoje deve passar pelo Oeste tranquilamente, né? Eu acho que vai devagarzinho, vai buscando a recuperação, o Mano vai acertando o time. Eu acho que ainda tem bastante chance de classificar, sim. E depende do Palmeiras, que nem você disse, né? Os adversários do Palmeiras são difíceis, mais do que do Corinthians. Mas eu acho que o Corinthians tem que pensar nele, né? Ele fazendo a parte dele, ele acaba chegando à classificação ainda. E Jesus vai lá em Rio Preto acompanhar Corinthians e Oeste? Não vou, hoje eu não vou. Eu sou mais assim, eu gosto de viajar mais quando vê jogos diferentes, né, pra gente observar, mas a gente acompanha pela televisão, mas hoje não, eu só assisti pela televisão. Tá certo, então como o Jesus citou aí, eu também concordo, acho que ainda tem tempo para o Mano Menezes acertar o Corinthians, e a gente torce, um time grande não deve ficar fora de uma segunda fase aí do Paulistão, como é o Corinthians.
Já pelo lado do Palmeiras, como a gente estava falando, o arquirrival Palmeiras, o destaque fica com o ministro do esporte, que apoia Allan Kardec na seleção e avalia a reconfirmação de Curitiba. Palmeirense Aldo Rebelo defendeu que Filipão deu uma chance ao atacante em amistoso. Palmeirense declarado, o ministro do esporte Aldo Rebelo virou kardecista, mas a religião em questão é o futebol. E o Allan Kardec, apoiado por Rebelo, é o atacante do Palmeiras, quem a autoridade considera digno de receber uma chance do técnico Luiz Felipe Scolari na lista de convocados para o amistoso contra a África do Sul. Será no dia 5 de março, no último compromisso do Brasil, antes da divulgação da lista final para a Copa de 2014. Jesus Moretti, a gente até já conversou sobre isso na Copa Brasilândia, né, no domingo. Muitos também ouvi falar que apoiam essa iniciativa de Allan Kardec na seleção. Você também apoia? Eu também apoio, eu acho que está certo. O Allan Kardec vem fazendo um bom campeonato pelo Palmeiras ano passado, esse ano. Nas equipes que passou, nas categorias de base também foi bem, teve uma passagem boa pelo Santos, pelo Benfica. Eu acho que é um jogador jovem que está preparado e pela deficiência que nós temos na posição de ataque, né? Hoje nós só temos o Fred, ele não sabe como é que o Fred vai até da Copa do Mundo. O Leandro Damião começou agora por muito tempo afastado, não sabe como vai se comportar. O Jô, então, eu acho que está na hora de ter uma chance sim. Luiz Fabiano também não eu acho que o Luiz Fabiano não tem chance, eu acho, na minha opinião. Eu acho que hoje o Allan Kardec será o jogador mais cotado sim, para uma chance na seleção. E vai depender dele aproveitar ou não. E é um bom jogador, né? É um bom jogador. Eu acredito que estou com as palavras do ministro aí. Eu acho que se você for fazer uma pesquisa hoje, todos que acompanham futebol vai achar que realmente ele precisa de uma chance. É um jogador diferente, né? Um jogador clássico. Não, ele é um jogador que bonito, né? Joga bem por baixo, ele tem para ser bom na bola alta, né? Se posiciona bem. Eu acho que tem tudo as características de um grande atacante. Com certeza. Já pelo lado do Santos, destaque do Santos aí. Thiago Ribeiro confia em gol e nega que o Santos esteja jogando em função de Damião. Atacante acha que não há diferença na maneira de jogar da equipe quando o Damião está em campo. Com o Gabigol no time, foram 16 gols marcados em 7 jogos. Mesmo com um jejum de gols de Damião, que já entrou em campo 3 vezes com a camisa do Santos e ainda não balançou as redes, Thiago Ribeiro diz que o time não está jogando em função do companheiro. Para o camisa 11, apenas algumas características da equipe sofreram alteração com a entrada do atacante, mas não a postura. Jesus Moretti, Leandro Damião a gente acabou de citar, não firmou ainda, e como o Thiago Ribeiro citou aqui, também não muda em nada no Santos. O Santos vem jogando bem, né? Vem apresentando bom futebol no Campeonato Paulista, só perdeu esse último jogo, coisas que acontecem no futebol, mas o Santos mantém um time centrado, né? Com o Leandro Damião, o Thiago Ribeiro. Eu acho o seguinte, o Santos mudou um pouco a entrada do Leandro Damião, acaba mudando, isso que o Thiago está falando, tem certeza. O Santos jogava com muito garotada que vinha bastante movimentação, até que ele tinha um jogador fixo, e hoje o Leandro Damião ele fica mais fixo. Então muda a postura um pouco, de repente a bola vai mais nele que os caras estão procurando, porque realmente ele é uma referência na frente. Então acaba mudando as características um pouco do Santos, né? Mas eu acho que o Leandro Damião vai acabar se acertando no Santos, porque é um jogador que tem qualidade também. O jogador ficou muito tempo parado, eu acho que vai voltar devagar, mas se ele pretende alguma coisa na seleção brasileira, eu acho que tem que ser rápido. Essa é o que eu ia te perguntar, essa adaptação agora no Santos pode prejudicar ele nessa disputa vaga da seleção, né? E o Santos está passando por aquele momento de garotada muito jovem, ele vai ter essas coisas acontecer, que nem aconteceu contra a Penapolense, alguma coisa dar uma caída, mas só jogador jovem, mas o Santos tem muita qualidade. Eu acho que, eu até falei no começo do ano, né? Um programa que nós fizemos, que eu coloquei o Santos como favorito, né? Sim. Então, eu acho que ainda continua. É só não deixar subir na cabeça dessa garotada, né? Que eles acham que não pode deixar subir. Se eles manterem o pé no chão e gozar, o Santos ainda vai dar o que falar nesse campeonato e tem chance de ser campeão. Com certeza. Pelo lado do São Paulo agora, destino de Osvaldo pode ser definido nesta quarta-feira. Empresário do atacante deve se reunir com a diretoria do São Paulo para resolver se o atacante fica ou sai do clube. Em baixa, ele tem propostas de outros clubes. A negociação com o Fluminense não deu certo, mas isso não significa que Osvaldo continuará no São Paulo. O atacante tem boas propostas de outros clubes da Série A
e nesta quarta-feira está prevista uma reunião entre a diretoria do clube e os representantes do jogador. Oswaldo está insatisfeito com a situação dele no tricolor e o camisa 17 também não gostou da postura da diretoria, que tentou forçar uma troca entre ele e Wagner, meia do Fluminense, sem consultá-lo. A negociação não caminhou devido ao prazo de inscrições para o Campeonato Carioca, que se encerra nesta quinta-feira. No fim do ano passado, lembrando, a diretoria São Paulina liberou os agentes de Oswaldo a procurarem um novo clube para ele. Houve conversa no Metalist da Ucrânia, mas sem acordo. Oswaldo é um bom jogador, né, Jesus Moretti, mas não se firmou no São Paulo, né? Até jogou bem em alguns jogos do ano passado, mas esse ano aí, você acha que o São Paulo está fazendo certo de negociar o Oswaldo ou não? Eu acho o seguinte, quando chega uma situação que o jogador perde um pouco o ambiente do clube, né? O Oswaldo acho que tem condição de jogar no São Paulo e em qualquer outra equipe, mas perde, então é melhor procurar outro Ares por aí para cuidar da vida dele. Eu acho que a troca contra o Fluminense não seria uma boa para o São Paulo. Eu acho que o jogador Wagner é mais ou menos o estilo que nós já tínhamos lá no São Paulo, o Jadson, o Ganso. Eu acho que uma posição que o São Paulo não está precisando muito. Eu acho que essa troca eu acho, na minha opinião, como dirigente assim, do São Paulo não seria uma boa. Entendeu? Eu acho que é melhor deixar o Wagner no Fluminense mesmo e tentar, se o Oswaldo não conseguir jogar no São Paulo, tentar negociar ou trocar com outro jogador, mas numa posição que o São Paulo realmente precisa mais do que um meio. Até a gente tinha comentado no programa de segunda-feira, citando que essa mudança, né, essa troca de jogadores seria para ter uma sombra, segundo toda a diretoria São Paulina, eles queriam uma sombra para o jogador Ganso, para ele não sair do comodismo, né, para ele não ficar sentindo ele é o dono da vaga só e não tem ninguém para substituir, para fazer e produzir mais. Será que essa era uma ideia interessante com o Wagner? Não, eu acho que é o seguinte, esse jogador de Ganso, qualquer jogador que joga num clube grande que nem o São Paulo, Corinthians, Palmeiras, eu acho que eles não pensam nisso em sombra, eles sabem que ganha para aquilo, eles têm que todo dia fazer um bom trabalho para o clube. Eu acho que não alterava nada se vinha um jogador para fazer sombra ou não. Ele sabe, se ele não corresponder, o espaço dele vai ficando curto no clube que ele trabalha. Então não tem nada a ver isso daí, que sombra não, é que se tiver condições vai jogar porque ele sabe da responsabilidade dele no clube. Com certeza. Um assunto que até já passou um pouco, mas ainda tem algumas dúvidas em questão da troca, Jadson e Ganso. Nem está em pauta hoje para a gente falar, mas vamos citar aqui a sua opinião. O que você acha? Quem que saiu mais favorecido nessa troca? Quem que levou a melhor? O Jadson já estreou pelo Corinthians, jogou bem, e o Pato não pode jogar o Paulista só na Copa do Brasil. Você acha que o Corinthians, o São Paulo levou a melhor? Você confia no futebol do Pato? Porque o Jadson já mostrou que veio no Corinthians, né? Acho o seguinte, eu acho que a troca foi boa para os dois, porque os dois jogadores se encontravam numa situação única no clube, né? Os dois jogadores, quem acompanha o futebol sabe jogar. Eu acho que o Corinthians precisava do meio armador, e o Jadson é um jogador inteligente, com a bola no pé, eu acho que vai ajudar o Corinthians. E o Pato eu acho que também vai se dar bem no São Paulo, que tem qualidade. Só que eu acho que em termos de troca, quem vai levar vantagem, se o Pato corresponder, na minha opinião, é o São Paulo, porque ele está pegando um jogador mais jovem, com 24 anos. Entendeu? Eu acho que se os dois têm qualidade, eu acho que a troca foi boa para os clubes, tinha que mudar mesmo. Só que é o seguinte, em termos de levar vantagem futuramente, eu acho que o São Paulo tem mais chance. E o Pato, ele seria um dos candidatos também a uma vaga na seleção brasileira, mas então, também por não estar aí jogando, isso que eu disse. É prejudicado. É prejudicado, porque o Ganso vai ter esse problema, né? Agora ele não vai conseguir jogar no Campeonato Paulista, né? Então ele não vai ter a oportunidade de ver se essa mudança foi boa para ele ou não foi, entendeu? Ele aproveitar, ele só vai jogar na Copa do Brasil. Mas eu acho que é o seguinte, é um jogador jovem, ele está passando por muitas coisas, ele tem que saber que ele precisa um pouquinho brigar mais em campo, lutar mais. E isso daí, não precisa nem outras pessoas falar para ele, ele mesmo deve saber. Então está na hora de ele tentar mudar o estilo um pouquinho, agora jogar, ele sabe jogar. Tá certo. Do Campeonato Paulista, começou a 9ª rodada ontem. O Rio Claro venceu o time do Botafogo de Ribeirão Preto pelo placar de 3-1. Enquanto o Mojimirim empatou com o 15 de Piracicaba em 1-1. Os demais jogos dessa 9ª rodada,
continuam hoje, nesta quarta-feira. Audax enfrenta o Bragantino, o Penapolense enfrenta a Portuguesa, a Ponte Preta recebe o Linense, o Oeste de Itápolis joga contra o Corinthians em Rio Preto, no estádio Benedito Teixeirão, hoje às 22 horas. Então você aí da nossa região que nos assiste poderá acompanhar o time do Corinthians próximo, aí 1 hora, meia hora, depende de onde você está, para poder acompanhar o time do Corinthians aí, quem sabe iniciando a sua recuperação. O Palmeiras também joga hoje contra o Ituano no Pacaembu, no mesmo horário às 10 horas. O Santos joga amanhã contra o Atlético Sorocaba. O Comercial enfrenta o Paulista e o São Paulo viaja até São Bernardo e enfrenta os donos da casa às 9 horas, fechando a 9ª rodada do Campeonato Paulista. Na sexta-feira a gente vai saber tudo sobre esses jogos, os resultados, iremos comentar tudo sobre também a classificação atualizada após os jogos. Ontem começou as oitavas de final da Liga dos Campeões, com 2 jogos, 2 grandes jogos por sinal. Um deles, o Barcelona, enfrentou o Manchester City na Inglaterra, jogando fora, o time do Barcelona, de Messi, Neymar e companhia, venceu pelo placar de 2-0. No outro jogo, o Bayer Leverkusen recebeu o Paris Saint-Germain e foi goleado pelo placar de 4-0. Portanto, os 2 visitantes aí vencendo e já dando um grande passo para a próxima fase. Jesus Moretti, Liga dos Campeões, Barcelona, PSG, 2 times aí que tem grandes elencos, né? Já mostraram agora aqui veio nessas oitavas de final da Liga dos Campeões. É resultado normal, eu acho, né? O Barcelona ainda continua sendo o grande time a ser batido, mundial, né? Então não tem como, cada ano que passa, além de manter a base, se reforçou com o Neymar, então acho que não tem problema. O PSV também vem fazendo campanha boa, assim, mas só que o PSV não pegou um adversário de nível muito alto. Eu acho que tem ganhado os jogos, mas não. Eu preciso ver quando ele vai conseguir bater de frente com o Barcelona, com o Bayern, aí a gente vai ter uma noção do PSV. Eu acho que ainda, mas o Barcelona eu acho que ainda é o grande favorito para conquistar vários títulos aí na Mundial. Tá certo, a gente vai falar mais sobre Liga dos Campeões nos próximos programas, acompanhando sempre os jogos. A gente vai para um breve intervalo e voltaremos já para falar muito mais sobre esporte. Até já. A Empório do Junco é uma empresa especializada em criar e produzir móveis artesanais em fibra sintética para decorar seu ambiente com muito conforto, beleza e sofisticação. Desenvolvemos móveis personalizados sob medida para áreas internas e externas, mesas e cadeiras de jantar, sofás, poltronas, aparadores, chaises, banquetas e bistrôs com uma enorme variedade de cores e estampas, além de cadeiras e espreguiçadeiras para a piscina. O nosso diferencial é o fino acabamento e a fibra produzida com matéria-prima de qualidade que garante resistência e durabilidade. Venha fazer uma visita ao nosso showroom, na Rua Pernambuco, 1517, Centro Fernandópolis, ou agende uma visita para orçamento sem compromisso com Márcio ou Carol. Telefone 3462-2271. A Casa de Carnes do Pardal só trabalha com carnes selecionadas e inspecionadas para sua segurança e para o seu paladar mais requintado. Temos bebidas, carvão para churrasco e mercearia. Venha conhecer nossa linguiça cuiabana. Casa de Carnes do Pardal, na Rua Pernambuco 3630. Telefone 3442-3141, Fernandópolis. Casa de Carnes do Pardal, de cara nova para melhor atender você. E agora também, carnes e frangos assados todo final de semana. Casa de Carnes do Pardal. Na Brascred, na Rua Rio de Janeiro, esquina com a Avenida 8, é mais fácil fazer empréstimo consignado. Empréstimos para aposentados e pensionistas do INSS. Convênios com governo federal, estadual e Forças Armadas.
financiamentos de caminhões, carros e motos. E ainda, compramos sua dívida. Ao lado você tem o Mais Que Pet. Buscamos e levamos o seu animal com viatura e ar-condicionado, banho, tosa, uma ampla loja, maior variedade em acessórios e brinquedos. E ainda, linha completa para gatos e médico veterinário. Ligue 3462-2020, pois o seu pet merece qualidade. Estamos de volta ao programa Jornada Esportiva, hoje quarta-feira, dia 19 de fevereiro. Vamos falar agora sobre futsal. O futsal de Fernandópolis estreia na Copa TV Tem nesta sexta-feira. A equipe de Fernandópolis joga sexta, dia 21. A partida será às 21h15 contra a equipe de São João de Iracema. E o jogo será na casa do adversário, na cidade de São João de Iracema mesmo, que é uma das sedes da competição. A participação do time na competição tem o apoio da Prefeitura de Fernandópolis através de parceria entre a SMEL, Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, e a FUFER, Associação de Futsal de Fernandópolis. Inclusive, estive ontem com os integrantes do time do Fernandópolis, fizeram uma festa em comemoração ao título conquistado em General Salgado na última sexta-feira. Ontem eles comemoraram a premiação de R$3.000 e juntaram as equipes que participaram do campeonato, fizeram em duas equipes, juntaram uma só e vem forte para essa competição. Segundo eles, prometem aí dar trabalho para as equipes da nossa região. Campeonato Paulista da Série A2. Hoje acontece a 8ª rodada, todos os jogos nesta quarta-feira. O São José encara o Grêmio Osasco, o Monte Azul recebe o São Caetano, o Santo André recebe o Mirassol, time da nossa região. O Catanduvense, também da nossa região, enfrenta o Itapirense. União Barbarense encara o Marília. Capivariano joga contra o Guaratinguetá. Batatais recebe o Grêmio Barueri. O Guarani de Campinas enfrenta o Ferroviária de Araraquara. O Rio Branco de Americana recebe o Red Bull. E o Velo Clube encara o São Bento. Esses, portanto, os jogos dessa 8ª rodada. Jesus Moretti, Série A2, tem algum favorito aí, ou dos 4, alguns, para subir para a Série A1? Eu vou confessar, você que eu não tenho acompanhado muito a 2, assim, sabe? Eu tenho acompanhado mais a 3, né? Uhum. Mas a gente sabe que aí, eu acho que não tem nem assim, não sei nem a classificação. O São Bento está em primeiro com 15 pontos, o Red Bull vem em segundo com 15 também, o Capivariano em terceiro com 14 e o Batatais em quarto com 12. Esses seriam os 4 classificados, né? E o Mirassol vem em quinto e o Guarani em sexto, com 11 cada um. Tá normal, eu acho as equipes que tem condições mesmo por aí mesmo. Eu assisti domingo passado Mirassol e Catanduvense, né? Para mim, a Catanduvense é candidato ao rebaixamento. Dificilmente a Catanduvense vai escapar do rebaixamento. Está em penúltimo lugar pelo que eu vi a equipe que eles têm. E se percebe que não tem como arrumar muito mais. Hoje não existe muito jogador do mercado à disposição. A equipe não tem dinheiro para fazer essa contratação. Então, aquele que eu sempre disse, quando você começa a montar errado, dificilmente você acerta no campeonato. E a decepção para mim até, que eu esperava até mais do Mirassol, também eu achei que o Mirassol vai ser candidato a chegar, porque a gente conhece as pessoas que trabalham no futebol, o treinador, o Carlos Martins, o Juninho, que é o diretor, são pessoas que têm capacidade para mudar o time no ano. Mas naquele jogo do domingo passado, o Mirassol também me decepcionou. Ele ganhou de 1-0 teve uma equipe muito fraca e quase que ainda complicou o jogo. Então o Mirassol tem que melhorar, mas o Mirassol eu acho que tem possibilidade. Agora, a Catanduvense eu não vejo muita saída não. Dos dois times aí que é bem dizer, da nossa região, Mirassol e Catanduvense, portanto, então o oposto. Um vai brigar para tentar o acesso e o outro para não cair, que é o Grêmio Catanduvense. O Mirassol vai tentar e a gente torce para que consiga voltar à Série A1 do Paulista. Pela Série A3, a divisão aí que nós estamos também mais por dentro, até pelo fato do Votuporanguense,
que é um time mais próximo de Fernandópolis, estar participando, o CAV, Clube Atlético Votuporanguense, pega o Tupã para voltar à zona de classificação. O Clube de Votuporanga entra em campo hoje às 20 horas para pegar o Tupã pela 6ª rodada do Campeonato Paulista da Série A3, com uma pressão gigante sobre os ombros. Isso porque o time do técnico Fran Sérgio vem de 2 derrotas e um empate nas últimas 3 rodadas. Com isso, o time saiu da primeira colocação e hoje ocupa a 9ª, podendo, se a má fase persistir, entrar ou se aproximar da zona de rebaixamento. Portanto, Jesus Moretti, a gente torce para que o time embale novamente, né? Que mostre o serviço, né? A Votuporanguense, a gente tem acompanhado bastante a Votuporanguense aí, né? Eu acho que a Votuporanguense começou bem, entendeu? E ela tinha uma possibilidade grande de fazer 12 pontos encarreados, porque ela pegou realmente adversários relativamente que não tinha sido bem montado. Mas de 6 pontos disputados em casa, ela só fez 1, e aí perdeu em Sertãozinho e se complicou, né? Eu acho que, mas hoje eu acho que ela consegue um bom resultado em Tupã. Vai ser um jogo difícil, porque jogar em Tupã é muito difícil. Dependendo do time do Tupã, o campo é muito pequeno e a pressão é grande. Então é um jogo difícil para o Votuporanguense. Mas eu acho que a Votuporanguense, como tem um time alto, um time de marcação até forte e boa, eu acho que a Votuporanguense tem chance de buscar um bom resultado em Tupã hoje, né? Mas eu acho que a Votuporanguense também está perto, não está difícil de acertar a Votuporanguense. Tem um time bom, né? Tem um time bom, eu acho que tem umas peças boas. Eu acho que de 3, 4 jogadores vindo na posição certa, a Votuporanguense tem chance de brigar ainda para o acesso, na minha opinião. Entendeu? Agora, eu acho que tem que buscar os resultados. Pelo menos entre os 8 deve classificar, né? Deve ficar entre os 8. Eu acho, pelo que a gente tem visto. Agora, eu acho que o treinador está numa situação difícil. Eu acho que ele tem que procurar ganhar jogos o mais rápido possível, porque ele corre o risco até de ter mudança no Votuporanguense no comando. Com certeza. E o técnico, falando do Fran Sérgio, ensaiou o time ontem, no último treino antes da partida, dando bastante foco às finalizações. Apesar de não muitas pistas sobre a escalação para o jogo, tudo indica que vai manter o esquema com 3 zagueiros e a dupla de ataque das primeiras rodadas, ou seja, Cecel e Marcão. A escalação do time depende da liberação de atletas do departamento médico. O Wallace, por exemplo, sentiu lesão no tornozelo e está virtualmente fora. Cauê também sentiu dores, assim como o Serginho. Uma mudança que deve ser efetuada é a estreia de Juninho no lugar de Edson Café. O nome dele, assim como o de outro reforço Jadson, já está no rol de inscritos pelo CAV na Federação Paulista e ambos estão prontos para jogar. Nos últimos 9 pontos disputados, lembrando, o CAV ganhou apenas 1. A equipe acumulou uma derrota em casa para o América por 3-1 e o empate diante do Santa Cruzense em 0-0. Fora de casa foi derrotado no último sábado com gol nos acréscimos para o Sertãozinho por 2-1. Já o time do Tupã perdeu fora de casa para o Novo Horizontino no sábado por 3-1. O revés deixou a equipe na 17ª posição com apenas 4 pontos conquistados, após 5 rodadas da Série A3 do Campeonato Paulista. O técnico Tupanzinho lamentou mal o começo do time. Segundo ele, estamos correndo atrás, mas infelizmente começamos mal de novo. Jogar fora de casa é muito difícil e temos que ter mais tranquilidade na hora de concluir em gol, ressaltou. Segundo o comandante, o fator campo será essencial para o time na campanha do estadual. Empatamos com o São Carlos na primeira rodada e se tivéssemos vencido, estaríamos com 6 pontos, ainda no bolo. Fomos bem contra o Água Santa, vitória por 4-3, e esperamos contar com o apoio do torcedor novamente, completou o treinador, que joga em casa, joga em Tupã, contra o time do Votuporanguense. Então, portanto, né, Jesus, fica a nossa torcida para que o Votuporanguense possa surpreender jogando fora e quem sabe aí iniciar uma recuperação na competição, né? Eu acho que time por time o Votuporanguense tem mais time do que o Tupã. Eu falo a dificuldade sempre, né? O próprio treinador está falando que eles usam muito o campo, porque quando ele joga fora, você pode ver que os resultados não são bons, mas quando ele joga em Tupã sempre eles dão trabalho. Pela pressão lá, a torcida de Tupã gosta muito de futebol, eles comparecem ao estádio e realmente é difícil. Desde o tempo do Fernandópolis, que a gente jogava lá, sempre era difícil jogar, mesmo quando você tem uma equipe superior, é difícil você jogar em Tupã. Mas eu acho que a Votuporanguense é favorito de ganhar o jogo, aí, na minha opinião.
E o Tupã, se ele não fazia uns pontos em casa, o Tupã é uma equipe candidata a brigar também para não cair, né? Os demais jogos dessa rodada, dessas 6 rodadas, são o Flamengo de Guarulhos, recebe o Sertãozinho, o Flamengo joga em casa. Taubaté recebe o Francana, o Cotia joga contra o Guaçuano, Santa Cruzense encara o São Carlos, o Juventus recebe o time do Rio Preto, Tupã recebe o Votuporanguense, Independente recebe o Água Santa, o Matonense joga contra o Novo Horizontino, o América recebe o Noroeste e o Internacional recebe o São José B, o antigo Joseense. Portanto, esses são os jogos desta 6ª rodada. Lembrando que dos 10 jogos, 8 serão hoje e os 2 últimos, América e Noroeste e Internacional e São José, serão amanhã, dia 20, às 8 horas. Jesus Moretti, agradeço a você, sua participação. Hoje a gente não vai falar sobre FFC, o nosso tempo está estourando, mas numa próxima a gente vai comentar, até porque o time do FFC apresentou, mas por enquanto só está em treinamento, né? Não tem ainda nenhuma novidade. Assim que tiver algumas novidades, a gente vai trazer você de novo aqui para a gente comentar, né? Não tem como a gente falar muito agora, é o começo de trabalho, a gente tem que aguardar o Fernandópolis, né? Enquanto a Votuporanguense um pouquinho mais rápido, porque a Votuporanguense é o seguinte, os resultados dela que não foi bom foi dentro de casa. Quando perder para o Sertãozinho é um resultado até normal, o Sertãozinho também é uma boa equipe. O que está pesando na balança o problema da Votuporanguense é os 6 pontos jogados em casa, com 2 equipes com possibilidade de ganhar. Aí que está pesando. Se a Votuporanguense tivesse ganhado esses 2 jogos em casa, ela estava tranquila na tabela. E você acompanhou os 2 jogos, né? Acompanhei. A gente esteve lá, o Jesus Moretti esteve lá, a gente acompanhou próximo um do outro lá no estádio. E contra o América, na minha opinião, o jogo, mesmo eles jogando o que mostraram ali, não iriam ter chance, porque aquele dia não era o dia do Votuporanguense. Já contra o Santa Cruzense, o jogo era deles, né? Para mim, a Votuporanguense, o melhor jogo que eu vi da Votuporanguense que correspondeu foi no jogo contra a Santa Cruzense, o primeiro tempo. Lá a Votuporanguense podia sair com 3, 4-0, seria normal. No segundo tempo, acho que o treinador fez 2 substituições, na minha opinião. Ele foi infeliz na substituição, o time caiu e correu o risco de perder o jogo. Mas o melhor, a Votuporanguense agora também não agradou a torcida Votuporanguense. Não conseguiu fazer um bom jogo. Tem jogadores que eu acho de qualidade, mas não encaixou. Eu acho que é o seguinte, esses 6 pontos que foi disputado em casa é realmente que está fazendo a diferença para o Votuporanguense. Mas é uma equipe que eu acho que ainda tem possibilidade de chegar mais longe. Com certeza. Vamos torcer então para o Votuporanguense e aguardar aí os passos do FFC, nosso time da nossa cidade. E nos próximos programas voltaremos a falar, inclusive na sexta-feira, os resultados da Série A3, da Série A2, da Série A1. E se tiver alguma novidade do FFC também iremos comentar. O programa Jornada Esportiva fica por aqui. A gente agradece, Jesus. Obrigado pela sua presença. Tá? O programa está de portas abertas para você. Obrigado, eu que agradeço. Quando sempre tiver à disposição, a gente vem, pode ficar tranquilo, a gente gosta de falar de futebol também. Então a gente teve que poder ajudar no programa, sendo útil para vocês, a gente está sempre à disposição. Tá certo, obrigado, viu, Jesus? A gente agradece a sua audiência e o programa de hoje fica por aqui. Até sexta, se Deus quiser.